Olá, estamos começando mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia. Eu sou o Jonatas e mais uma vez comigo o Alex. E Alex, beleza? Olá, queridos ouvintes. Feliz de estar aqui com vocês de novo. Obrigado, Jonas, por esse companheirismo seu e obrigado às convidadas. Excelente. Hoje temos duas, por falta de uma, nós temos duas convidadas que têm um currículo excelente e o podcast de hoje vai ser uma continuação do nosso primeiro podcast. O nosso primeiro podcast foi a Pandemia Mapeada, onde a gente conversou com o Baiano. Caso você não tenha ouvido ainda, vai lá, ouve. Tá lá o primeiro episódio. No primeiro episódio, a gente falou sobre as questões sociais desse mapeamento. Né? Quem está apto a ler o mapa, se todo mundo entende esse mapa, como que esses mapas, esse mapeamento chega na mão dos gestores. O Baiano contou uma história para a gente do mapeamento que foi incrível. E hoje a gente vai entrar na parte técnica, né? Como que esses mapas são feitos, da onde que a gente tira esses dados. E para isso, para a gente entrar nesse bate-papo, duas pessoas que estão trabalhando com isso de fato, tá? Então, a Thaís, nossa querida e parceira de curso, Tatá, e a Patrícia Patti, que é amiga da Tatá, que é amiga da gente também, entendeu? E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, sou a Thaís, amiga do geral. Estudei com os meninos a graduação inteira e morei com a Patrícia da graduação e somos amigas e irmãs da vida. E hoje, pós-formado, estou trabalhando como analista de geoprocessamento aqui na Gente, em Barueri, em Alphaville, e faço esse trabalho voluntário com o pessoal do laboratório da Unesp, o lado de Biogeos, de Geografia da Saúde, e é onde a gente está desenvolvendo esse projeto, é um voluntariado, e estou muito feliz de fazer parte, e estou aprendendo muito, além de ajudar, eu aprendo mais, acho que é isso mesmo. Eu passo a palavra para a Paty. Olá, pessoal, meu nome é Patrícia Matsumoto, feminista, pesquisadora. Olá a todas e a todos, e agradeço muito o convite do Jonatas e do Alex para participar, estar aqui junto com a companheira Thaís, né? Conversar um pouquinho a respeito de algumas pesquisas que a gente tem feito. Sou entusiasta e apaixonada pela cartografia, pelo geoprocessamento, pelo mapeamento, pela estatística e pela geografia da saúde, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês sobre a parte técnica, mas sempre lembrando que a parte técnica é um detalhe de qualquer mapeamento. Bacana que o Jonatas falou da conversa que ele teve com o Baiano, né? Como que, às vezes, a dificuldade da gente ler um mapa é justamente porque a gente erra na parte técnica, né? Então, acho que hoje vai ser bem proveitosa a nossa conversa por conta de vários aspectos que a gente vai levantar. Perfeito, exatamente. E eu que tenho que agradecer assim, que vocês aceitaram o nosso convite. Eu sei aí da dificuldade de vocês, do trabalho enorme que vocês têm, das reuniões que vocês têm também. Então, agradecer enormemente por vocês terem aceito esse convite e estarem aqui, né, numa quarta-feira à noite gravando esse podcast com a gente. Incrível mesmo. A Thaís é engenheira cartógrafa, ela fez intercâmbio também na Universidade de New Brunswick, né, onde estudou lá um semestre de geodésia e engenharia geomática e atua com geoprocessamento, como ela bem disse, hoje ela é analista. E a Patrícia Matsumoto é pós-doutoranda, geógrafa, mestre e doutora e muita experiência com geotecnologias, né, ênfase aí em sistemas de informação geográfica, análise espacial e geoestatística. Então, assim, nós estamos muito bem de profissionais aqui, hein? Estamos muito bem, não é não, Alex? Melhor companhia impossível. Essas duas aí, bota a gente no chinelo.
Exatamente. Na verdade, é por isso que nós convidamos pessoas inteligentes. Esse é o nosso lema. Não sei se vocês sabem, mas nosso lema é pessoas inteligentes para falar sobre temas relevantes. Então... Vixe, vamos sair então, Tatá. Tchau, gente. Então, assim, a gente está aí com alguns anos de experiência nas costas, mas graças, né, à nossa amizade, às nossas amizades, a gente pode trazer esses convidados. Bom, então, deixa eu já te interromper logo, falando que acho que uma das principais coisas do mapeamento é a gente jogar para longe essas coisas de títulos, porque é o que mais importante eu acho que a gente tem construído nas nossas discussões coletivas de mapeamento. A gente tem alunos de diferentes níveis, então tem o pessoal da graduação, tem o pessoal do mestrado, o pessoal do doutorado e os agregados. A Tatá é um dos agregados do laboratório, eu também sou egressa, então não sou mais vinculada, né, à universidade, porém a gente começa a discutir e, assim, independente dos títulos, o que a gente acha, e às vezes eu até brinco com a Tatá e falo assim, mas aí, mostra pra Cida. Pra quem não sabe, a Cida é a mãe da Tatá, porque se a Cida entender o que a gente está fazendo, qualquer pessoa que não entende de tecnologia, de mapa, de cartografia, se ela conseguir abstrair a informação que a gente está querendo, então acho que a gente está no lucro, né? Então, exatamente, só para colocar esse ponto aí. Perfeito. Foi o que a gente comentou no primeiro podcast, exatamente da função do mapa, entendeu? E aí, qual que é a função desse função papel? Social, né? Do mapa, né? Qual que é a função social? Pessoas que... quais são, né? O que a pessoa precisa, né? Para entender aquele mapa. Então, é isso mesmo, tá? Perfeita colocação. Às vezes, o cara aí que tem lá seus pós-doutorados, mas não consegue passar por uma informação clara, e a informação que precisa ser passada para a população. Perfeito, perfeito. Tá. A Cida entendia os mapas? Entendi. Ela estava muito feliz de ver a gente participando nisso e eu mostrava, ela entendia sim. Mas é um ponto muito importante, porque agora, né, porque essa época pandêmica, tem muita gente fazendo mapas, né? Tudo. Todo mundo tá mapeando o Covid. Isso é importante, isso é bom. Tecnologia e informação tá chegando para todos. Mas não são todos que pensam nessa parte. Eles, às vezes, é um mapa só acadêmico, que vai para um pessoal acadêmico que só eles vão conseguir entender, um grau de dificuldade maior. E nesse nosso projeto, a gente realmente discute isso. Mas e a população? Isso vai sair no TV Fronteira, em algum jornal? Então, quem vai conseguir entender? Então, tem que ser um pouco didático. Tem que pensar nessa população que não ficou aí 5 anos, 4 anos estudando geografia, cartografia. E, às vezes, quando você fala, eu fiz mapeamento do Covid com uma pessoa que não tem muito conhecimento, ela fala, mas como assim, né? Você pega o vírus e você mapeia o vírus, então, do coronavírus, no caso. Então é muito interessante essa parte de pensar na população mesmo e levar a informação para quem precisa, que é o nosso foco. Perfeito. Certo. Vamos comentar um pouco sobre o artigo, né, que vocês publicaram na Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde. Conta aí como é que foi o início, de quem que foi, né, a iniciativa e os primeiros passos aí desse artigo que ficou muito bom. Eu li o resumo, é incrível. E aí, como é que foi esse trabalho, né, os primeiros passos? O artigo, na verdade, ele acabou sendo uma consequência, mas a causa maior foi o processo de mapeamento, né? Na verdade, esse grupo que a gente está fazendo referência é do mapeamento de coletivos do Covid, né, que a gente está trabalhando, mas é do Laboratório de Biogeografia e Geografia da Saúde. O professor Raul Borges Guimarães, da Unesp, ele é o grande entusiasta, né? E aí, desde que começou a pandemia, que a gente vem trabalhando loucamente com vários dados, não somente do Covid, mas todos os outros correlatos que possam estar relacionados, fazendo geografia da saúde. E aí a gente começou a mapear, no caso, Presidente Prudente na escala local, e a gente começou a discutir, começou a trabalhar junto com a Secretaria Municipal de Saúde, né? E a partir daí, a gente começou a publicar alguns mapas, né, que tiveram uma periodicidade da concentração dos casos, onde estavam esses casos, né?
E aí, quando a gente já tinha todos os dados na mão, a gente já tinha feito um trabalho bem bacana, existe um coletivo de geógrafos do Brasil, em diferentes partes do Brasil, reunidos, que tem trabalhado também na ação de mapeamento, não só de mapeamento, mas várias causas relacionadas à geografia da saúde, né? E eles resolveram lançar um número especial da revista, né? Que um dos editores faz parte desse grupo, né? E aí eles lançaram uma edição especial. Como a gente já tinha os dados prontos, então a gente já tinha o resultado desse processo de mapeamento, a gente falou, vamos escrever alguma coisa para poder tentar entrar nesse número especial? E aí foi bem bacana, porque a gente começou mapeando o Covid, a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo. No caso, em Presidente Prudente, chamava muita atenção o isolamento social, né? Na época eu estava aqui em São Paulo e eu ficava comparando como que as taxas de isolamento social em Presidente Prudente, elas estavam mais baixas comparadas com a metrópole, né? E a gente sabe que a loucura que a metrópole né? Diferente de uma cidade de interior. Sim, mesmo sábado, domingo, Presidente Prudente, tudo fechado e os índices de isolamento social não abaixavam significativamente visando uma pandemia, né? Então, a gente começou a fazer uma reflexão, né? Então, em cima disso, tentando justificar, porque uma das coisas que a gente queria trazer para cá é que não basta você mapear a doença. Nós, enquanto geógrafos, a gente tem muito claro isso. A maioria dos mapeamentos que tem saído por aí mapeia o caso, mapeia o óbito. Tá, mas o que adianta saber que morreu uma pessoa ou que tem um caso ali, né? O que tem envolvido por trás disso? E aí, nesse artigo que você está tocando, a gente tentou trazer isso, a questão do isolamento social, como ele estava relacionado ao Covid, porque a gente achou uma correlação estatisticamente significativa, contraditória, que conforme aumenta o isolamento social, diminui os casos de Covid. Ou, visto de outra forma, conforme diminui o isolamento social, aumentam os casos de Covid. Está bem relacionado, então, essas duas funções estão bem relacionadas, né? Uma com a outra. Exatamente. Então, a gente tentou trazer aí um pouco da nossa visão política também em relação a isso, porque o mapa, ele nunca vai ser neutro, né? Então, apesar de vocês serem da cartografia e sempre tentarem mais a parte sistemática, né, da coisa... Que chega a ser até chato, né? Chega a ser muito matemático, muito quadrado. E é por isso que eu acho incrível o trabalho da geografia e realmente dar uma função realmente pro mapa, assim, né? Colocar uma corzinha ali, né? Mas só complementando, né, que o Jonatas falou que chega a ser uma parte quadrada o nosso mapeamento como cartógrafos, mas é muito isso. Eu tenho aprendido muito com o pessoal da geografia. A gente tem esse grupo onde a gente discute tudo, né, envolvido a esse projeto. E existe uma discussão para a causa, como acontece a análise do dado. É muito importante essa análise do dado, entender como o dado funciona para fazer o mapeamento. Não é simples, não. A gente tem que entender como que essa doença está se espalhando e entender como que a gente vai mapear isso e por quê. O que está envolvendo, sabe? Existe toda uma discussão por trás. E isso eu achei incrível. Incrível, porque nós, como engenheiros, a gente não aprende a discutir tanto dado. Na verdade, eu não lembro da gente discutindo dado na faculdade. Não mesmo. Mas sim, foi aprender a discutir com os geógrafos, esse povo maravilhoso. Eu ia comentar que, assim, a gente é quadrado porque a gente visa mapear o território. O território, digamos que é imutável, né? Pelo menos durante aquele período de tempo, digamos assim. Mas a gente está mapeando uma doença, e a doença se manifesta em pessoas. As pessoas não são... elas andam, elas vivem, né? As pessoas têm vida. E essa é a grande diferença, né? do que o cartógrafo acha que o mundo é parado e imutável. E o geógrafo não vê dessa forma. Alex, perfeito. Não, primeiro eu vou fazer uma brincadeira, que se você falar que o território é imutável na geografia, você ia apanhar, porque território na geografia é um conceito que eu não vou entrar em detalhes, mas que é relacionado a vários outros aspectos, mas que eu queria dizer que você falou de não ver o mundo de uma forma parada, né? Porque não é só o caso da doença, isso é uma coisa que a gente tem discutido. Por exemplo, o que a gente está mapeando? A gente está mapeando vírus?
a gente está mapeando a doença em si? Porque a pessoa pode ter o vírus, mas pode não ter a doença. Então, assim, ela pode estar contaminada com o vírus, mas não estar reproduzindo o vírus, né? Então, assim, tem um limiar aí, a biologia é uma ciência que eu estou aprendendo que é totalmente nada exata, porque você sempre vai analisar porcentagem de ser mais sensível, menos sensível, mas assim, você não encontrou os anticorpos, não quer dizer que você não tenha. Se você não encontrou uma carga viral, não quer dizer que você não tenha. Então, pode ser que um caso negativo venha a ser um caso positivo. Isso é muito complexo. Quando a gente começou a estudar essa parte, nenhum de nós do grupo éramos biólogos, né? A gente começou a discutir pensando, mas espera lá, o que a gente está mapeando? A gente está mapeando o vírus ou a gente está mapeando os casos? Porque os casos normalmente pressupõem a pessoa doente. Mas no nosso banco de dados tinham pessoas que eram assintomáticas. Então, elas não tinham sintomas clínicos. Não sei se vocês estão conseguindo entender isso que eu tô dizendo. Definição de escopo, né? Você está tentando definir bem o escopo. O que você quer trabalhar em cima? Isso. E aí é complicado, porque às vezes a gente só pega lá casos. Mas o que é um caso? O que o Ministério da Saúde define como um caso? Um caso suspeito. Qual que é a diferença de um caso suspeito para um caso confirmado, né? Então, assim, essas coisas a gente tem que ter em mente para poder passar as informações cartográficas corretas, né? Então, aí, em relação a isso que a Tatá falou, no artigo até a gente tentou escrever um pouco dessa experiência, que quando a gente vai fazer um mapeamento, a gente tem que levar em consideração 3 coisas. Uma delas é a técnica, que eu acho que vocês têm maestria, o pessoal da engenharia cartográfica, em entender toda essa parte da cartografia sistemática, sistema de coordenadas adequado, sistema de projeção, tudo bem definido certinho. As técnicas estatísticas, né? No caso, a gente estava comentando anteriormente em relação ao estimador de kernel, né? Então, a definição de parâmetros muito claro, muito certinho, entender o que a técnica quer fazer e não aquilo que a gente quer que ela faça, né? E aí, depois da técnica, a gente tem que analisar o dado. Porque o computador, ele é burro, né? Ele não entende que dado que você está colocando para ele. Ele pode entender que é um caso de Covid, como pode entender que é número de crianças brincando no parque, como pode entender que é amostragem de temperatura. Isso, quem vai fazer essa consideração é quem está fazendo o processo de mapeamento. Então, uma coisa é o fenômeno, outra coisa é o dado. Aliás, desculpa, uma coisa é a técnica, outra coisa é o dado. E a terceira coisa, que aí o geógrafo fica discutindo, é o fenômeno. Então, o fenômeno é analisar como é que esse dado ele vai se comportar. E o Alex falou em relação à população, a gente tem uma história bem engraçada em relação ao raio do kernel. Tatá, você quer contar como é que foi a nossa discussão sobre definir se o raio ia ser o mesmo ou diferente? Eu iniciei essa discussão porque eu falei, mas como assim a gente... Por que você acha que um raio de 500 metros é suficiente para esse dado que a gente está fazendo? Por que não é melhor um raio de 1000 metros? Por que 500? E aí ela falou assim, não, mas é isso mesmo, é isso que você tem que perguntar. Você tem que analisar o que você está mapeando, você tem que ver o que está acontecendo no seu entorno, faz o teste com 1000, faz um teste com 500, e aí você vai analisar tudo em volta, e aí a gente ficou discutindo, eu falei assim, não, mas eu não sei se eu tô concordando ainda, mas com um de 1000 eu vejo uma coisa, com um de 500 eu vejo outra, mas ainda é praticamente ainda é a mesma coisa que eu tô analisando, só com raios diferentes. E surgiu uma discussão assim, não, então vamos fazer o teste. Aí veio a parte do, não, vamos analisar o dado, vamos analisar tudo que está acontecendo, você tem que entender ele, né? Não é simplesmente só jogar aqui. Então, num raio de 500, o que está abordando aí? A gente chegou até a falar, por exemplo, o isolamento social, só que as pessoas precisam sair para ir no mercado. Quanto tempo você leva para ir ao mercado? Quanto tempo você leva para ir numa farmácia? Então, você saiu, você está exposto. Qual é a distância de uma casa até uma farmácia, até o mercado? Então, foi tudo isso discutido e bem analisado, né? Não friamente calculado, mas bem discutido. Aí, para você ver só esses minutos, né, em que a Tatá falou dessa discussão, a gente consegue perceber
a magnitude do projeto, né? Então, assim, olha o tanto, né? O tamanho da discussão, né? Para você ver que raio que vai usar, o que é considerado isolamento, o que não é, quantos minutos ele fica fora ou não fica. Caraca, é incrível mesmo esse tipo de trabalho que vocês fizeram. Então, esse do raio... Não, desculpa, pode falar. Esse do raio, na verdade, primeiro a gente testou o dado. Então, a gente testou o dado estatisticamente significante, ele estava dando que poderia ser entre 300 metros e 1 quilômetro. Então, só para poder exemplificar isso que a Tata falou, cada um dizia uma coisa, porque assim, quando a gente jogava de 500, ele dava pra gente lugares pontuais. Então, assim, pequenas manchas de concentração. Então, a gente conseguia enxergar numa escala grande, no caso, né? Entendi. Assim, mais assim, dentro do... Conseguia, assim, um desenho mais específico das áreas de concentração. Quando a gente jogava para o raio de 1 quilômetro, ele generalizava. Então, ele jogava, assim, emendava um bairro no outro. E a gente não conseguia ver focos de áreas mais concentradas, entendeu? Ficava, tipo, ficava um blurry, assim, ficava meio borradão. Sim, várias áreas da cidade, várias entendeu? Áreas, uma grudada com a outra, e aí já perdia aquela sensibilidade, né? Isso passa a ideia que a cidade inteira estaria infectada, né? Isso passa a informação errada. Então, as informações estavam certas, eram só raios diferentes e dependia do que a gente quisesse dizer. Por exemplo, se quer dizer que o Covid se espalhou no entorno do Parque do Povo, talvez o de 1 quilômetro fizesse mais sentido. Mas se a gente quisesse dizer que algumas áreas precisavam de trabalhos de intervenção mais específicos da prefeitura, o raio de 500 seria mais adequado, entendeu? Então, assim, são nuances ali que a gente precisa considerar, mas não quer dizer que nenhuma nem outra está errada, só que a gente tem que entender o que a gente quer passar e justificar. Então, assim, que não tem problema, se você não tiver tanta certeza de uma, você se justifica na outra. E se alguém te perguntar, você fala, não, mas eu escolhi o de 500 porque eu queria falar sobre isso. E do contrário, se eu escolhi o de 1.000, justifica do porquê você escolheu o de 1.000, entendeu? Entendi. Vocês chegaram a passar esse mapa para algum órgão público, para ver se tomavam medidas públicas, alguma coisa nesse sentido? A motivação era mapear os casos e houve algum avanço? Assim, na verdade, esse trabalho é em parceria com a Prefeitura Municipal também. Então, a gente só conseguiu esse mapeamento nessa escala, todos esses dados, por conta da parceria que o professor Raul vem desenvolvendo com a Prefeitura, especificamente com a Elaine, né? Então, antes de qualquer... era meio que a gente assinou com sangue, que não poderia disponibilizar qualquer informação antes de ser conversado primeiro com a Prefeitura. Então, o Raul levou para o prefeito, e uma das nossas preocupações era não gerar pânico na população, né? Porque Prudente todo mundo se conhece, Prudente todo mundo sabe o nome dos bairros, aí vê lá uma mancha na Coab, sei lá, eu já vou ficar assustado. Pronto, tá todo mundo com Covid, aí é verdade. Então, aí uma das preocupações que a gente tinha era tentar colocar o nome das UBSs e não identificar o bairro em si, mas poder identificar, tá perto da São Judas, entendeu? E aí a gente levou isso para a prefeitura mesmo quis divulgar através das mídias locais, né? E aí a partir disso que a gente colocou no Instagram, colocamos e aí depois escrevemos o artigo com esses dados. Então aí já entra numa pergunta que eu já queria fazer sobre os dados, né? Como que vocês têm acesso a esses dados? Então essa parceria com a prefeitura, vocês obtiveram acesso a tais dados, correto? Não, mas é isso, essa parceria que o professor Raul tem, né, ainda com a Secretaria da Saúde, e tá indo até mais além, eles têm uma parceria muito legal, então ele conseguia todos esses dados, a gente tinha muitas informações, até assinamos com sangue também, de não passar para frente, são coisas bem sigilosas, e a gente trabalhava em cima desses dados. Aí então, para trabalhar com o estimador de kernel, porque a gente tem que dar um tratamento nesse dado, não é qualquer jeito que a gente vai conseguir trabalhar com esse dado. Precisa estar a informação correta, por exemplo, a gente trabalha com endereços.
Então, o endereço tem que estar muito correto, o jeito de escrever o endereço. E aí a gente faz um tratamento de, sei lá, 2.000, 3.000, 4.000 linhas, 9.000 linhas de Excel. E é um trabalho árduo, pesado, cansativo. E aí depois a gente consegue as informações depois desses dados tratados, e aí a gente parte para o estimador de hernia. Mas ele passou todas as informações até os nossos últimos mapas. A gente estava trabalhando com o Covid e as mulheres pretas, chefes de família, cadastradas no cadastro único. Então a gente começou a juntar os dados que a gente tinha e elaborar coisas mais, assim, não só no Covid, mas como expandir os horizontes, né? Não só focar, né? Isso, em áreas assim, com mais dificuldades, com pessoas com mais dificuldades, porque aquelas pessoas vão precisar de hospital público e o HR, ele abrange toda a nossa região. Então essa era uma preocupação também. Quando o Covid chegar nessas áreas de baixa renda, será que vai ter leitos para todo mundo? Então a gente, graças ao professor Raul, a gente teve acesso aos dados e conseguiu trabalhar em essa parceria, ela é exclusiva? É só vocês ou tem outras entidades que estão nessa mesma pegada aí? Não sei te dizer, mas acho que não é uma parceria exclusiva, mas eu acho que as pessoas têm muita... como posso dizer? Acho que, assim, as pesquisas em si, né, as pessoas às vezes não vão atrás, né? Então, às vezes as pessoas acham que é impossível conseguir o dado, e até você perguntou aqui em relação aos dados. Na escala local, normalmente é mais complicado mesmo de você conseguir, mas nada é impossível. Assim, eu já trabalhei na minha graduação, mestrado, doutorado, todos com dados de uma qualidade muito boa a nível local, né, a nível do endereço da casa, e eu nunca tive problemas. Então, às vezes, eu acho que as pessoas acham que os dados são impossíveis, mas elas não vão atrás. Elas já desistem antes, né? Então, assim, não é uma exclusividade, mas, assim, que eu saiba, a gente que vem trabalhando com isso, né? Entendi. E isso que a Tatá falou é muito importante, porque o que eu estava falando em relação à técnica, fenômeno e dado, a gente está falando de depois que a coisa tomou uma forma, né? Só que antes disso, tem um monstrinho, que é a planilha que a gente recebe, né? E a gente vem discutindo nos nossos mapeamentos que talvez essa seja a parte mais importante de todas. Porque quando a gente vai fazer a limpeza desses dados, a padronização, tabulação, se a gente não tiver cuidado, a gente coloca a perder todo o mapeamento material que vai surgir disso. Então, a gente já teve algumas experiências também ruins, mas instrutivas, e ainda bem que a gente conseguiu perceber a tempo, onde a gente estava errando. Mas, às vezes, às vezes, uma vírgula que a gente não conseguiu concatenar ali, ou esqueceu de colocar, sei lá, colocou o nome do bairro, né, Tatá? Teve um mapeamento que ela estava fazendo, estava cansada, ela colocou o nome do bairro. E a gente já tinha discutido que não era para colocar, porque o nome do bairro ele dá mais confusão do que ajuda. Então, assim, aí a gente percebeu que estava caindo um mapeamento muito diferente do que o que a gente esperava, e a gente viu que o nome do bairro, junto com o nome da rua, número, cidade e país, que estavam mais atrapalhando do que ajudando. Então, assim, além da técnica, do fenômeno e do dado, esse dado aí rudimentar, como ele chega, até ele virar uma matéria-prima, ele deve ser muito, muito, muito bem lapidado. Nossa, Patrícia, eu sei o que é isso, porque assim, eu trabalho com GIS, mas assim, a minha escala é absurdamente menor do que a que vocês estão trabalhando, mas assim, muito menor, sabe? É coisa de 30, 40 linhas, aí eu tenho um banco de dados um pouco maior, mas é mais ou menos nessas características, assim. E às vezes dá um trabalhão para arrumar esses dados, entendeu? E eu imagino vocês com um gigante de dados ter que trabalhar com isso daí, cara. Incrível mesmo. E você perguntou também dos dados, agora não especificamente na escala local, mas a gente tem bastante dados bem interessantes, como por exemplo no SEAD, dados da Fundação SEAD, você consegue achar a nível local, não o endereço, mas você consegue achar, por exemplo, até as comorbidades dos casos específicos de Presidente Prudente, né?
Então, você tem o dado por município, quantitativo, você não consegue mapear a nível local. Mas por município você tem o detalhamento de quantas pessoas que tiveram diabetes, quantas pessoas que se infectaram naquele dia. Você tem assim, várias informações muito legais no site do SEAD. E aí, a nível de Brasil, no brasil.io, que também são públicos, né? Então, assim, se alguém quiser, porventura, trabalhar com esses dados, a nível local é um pouquinho mais complicado, um pouco mais complexo, acho que tem que ir atrás, né, tem que fazer alguns contatos, mas a nível regional e nível de Brasil, aí tem esses sites onde dá para se fazer esse trabalho. E só para a gente, né, fechar, explica para a gente sobre o estimador de kernel, para a gente... O estimador de kernel, ele é um estimador de intensidade, né, como o próprio nome já diz, que ele vai, basicamente, assim, ponderar os pontos que estão dentro de uma região de influência definido por um raio. Esse tal raio que a gente está falando dele aí, né? Então, ele vai considerar esse raio, a somatória dos pontos que vão estar dentro desse raio, e ele vai gerar uma superfície interpolada, né, de densidade. Então, você pega o ponto, no caso, a gente estava trabalhando os pontos dos casos de Covid. A gente trabalhou com um raio de 500 e de 1 quilômetro, dependendo dos propósitos, né? E aí, a gente categorizou, né, essa escala de alto a baixo, mas ele gera um próprio número do índice dele, né? Então, aí você tem as superfícies que são mais concentradas ou menos concentradas. Então, o estimador de kernel, ele pode ser considerado tanto o ponto individual, então cada ponto representa um, como também cada um desses pontos, eles podem ter um atributo, né, que é o valor Z, né? Então, esse atributo pode ser 5, 7, 3, e aí isso vai mudar a concentração, então, porque você vai levar em consideração não mais só a localização, mas a localização e o atributo dessa localização, modificando a concentração no espaço, né? Ele é um estimador muito, muito interessante para você analisar doenças, comportamentos de qualquer fenômeno que você queira medir uma intensidade, né? Então, acho que ele é uma técnica relativamente simples, você definindo os parâmetros básicos do raio, da distância e tendo os pontos, você consegue gerar. Eu acredito que esse raio de influência seria mais ou menos imaginando a pessoa andando pelo bairro dela, a 1 quilômetro, alguma coisa assim? Nesse caso, a gente quis pensar, como era o caso da Covid, a gente pensou, como é uma doença por contágio, o quanto mais ou menos as pessoas se deslocariam e poderia ter uma interferência. Por exemplo, pensando nas características da cidade, se a gente for analisar Prudente, eu acho que não deve ter mais do que 5 quilômetros de extensão. Então, imagina, se eu for gerar um raio de 5 quilômetros, você vai pegar a cidade inteira. Não faz sentido, certo? Diferente de São Paulo, por exemplo, que a gente sabe que as pessoas viajam 2 horas para chegar nos seus locais de trabalho, 10, 20, 30, 40, 50 quilômetros, até 100 quilômetros, tem pessoas que se deslocam para poder chegar, né? Então, esse raio vai depender muito das características da cidade e da característica do fenômeno que você está estudando. Por exemplo, eu trabalho na minha pesquisa particular com leishmaniose. E para leishmaniose visceral, tegumentar, o vetor ele é muito importante. É o mosquito, né, que pica os animais e podem vir a picar também os homens, né? Então, nesse caso, a gente considera um raio de 200 metros, porque o vetor, no caso o mosquito, ele é muito sensível. Então, assim, ele até pode ir pulando em saltinhos, né? Porque ele é um mosquito que tem um comportamento de saltitando, né? Ele até tem uma dinâmica que poderia ser maior do que 200, chegando a 400. Tem estudos na literatura que publicaram 400, 500 metros. Só que 200, para mim, enquanto tudo que eu já li, é um raio que seria adequado. Então, tem que pensar, assim, qual que é o fenômeno em si que eu estou estudando que vai me trazer isso. Mas também usar outra técnica, que é o vizinho mais próximo, a função K. São técnicas que também vão dar uma ideia do dado. Eu não estou falando do fenômeno mais, estou falando que ele vai analisar o dado em si, o pontinho,
como que esse ponto, a distribuição espacial desse ponto está. Então, ele vai me falar, olha, o seu dado está concentrado de 100 até 300 metros. E aí, dentro desse período, você analisa, de acordo com as características do fenômeno, o quanto você acha que seria interessante para poder dar um mapeamento legal. Entendi. Caraca. Muito legal. Muito legal mesmo. Então, Patrícia, você comentou dos dados, né? Que na maior parte das vezes esses dados eles chegam muito sujos, né? Ali muitas vezes bagunçados. E esse tratamento ele se dá ali só na esfera da planilha mesmo? Ou você tem que fazer um double check no GIS? Às vezes vê alguma sujeira lá e tem que ficar indo e voltando? Como que essa parte de tratamento dos dados para ir depois ir para a parte final? Passar para a Tatá, que acho que ela é mais mestra do que eu nesse sentido. Posso falar dessa parte aí, porque eu andei limpando vários dados. Eu te contar que até um decreto de mudança de nome de rua eu achei, porque aquela rua eu não estava achando. E como assim? Tem o dado ali, aquela rua não está existindo. Então, a gente tem que ir atrás de decretos em prefeitura, tem que pesquisar no Google Maps, tem que pesquisar no Google Earth, se for necessário, tem que jogar no GIS depois, e aí você olha onde está baseado no mapinha que ele dá pra gente, e aí você volta pro seu dado e corrige. Então, a primeira limpeza é ali no Excel mesmo, você vai deixar rua, tipo rua, depois se é avenida, você decide se vai deixar avenida, escrito avenida ou AV, e aí faz uma limpa em todos, separa por vírgula ou ponto, né, que você decidir, e o espaço, que o espaçamento correto. Eles têm acento também, que não Rua né? Francisco, exato. Se deixar Rua Francisco Couto tudo junto, não vai pegar. E se pegar é muita sorte. E pega Francisco Juliano, mas não pega Francisco Couto. Então assim, é uma análise muito demorada, detalhada, visual. Aí depois vai pro geocode para fazer a geocodificação dos nomes das ruas em coordenadas que a gente está precisando para gerar os pontinhos lá no GIS. E aí lá dentro do GIS a gente consegue ter o dado espacializado, né, no mapinha onde está cada um. E aí a gente vai fazer outra análise visual. Onde aquele ponto está caindo, se aquele ponto está caindo na rua ou em cima da casa. Porque a gente tem o nome da rua e o número. O número da casa é extremamente importante. E aí outra coisa a ser analisado também, que levou a gente dias e dias discutindo, você tem uma casa na frente, mas você tem uma edícula. E aí é o 45A e o 45B. Ou F de fundo, né? Alguma coisa assim. Nossa! Sim! E aí tem casa, tem tudo. Tem de tudo. Então, assim, é uma análise muito detalhista. E é dali que a Patrícia falou mesmo, que talvez seja a parte principal, né? Porque se a gente, igual eu fiz uma das minhas vezes que eu tava limpando, eu tava fazendo geocodificação com o nome de bairros. E aí a gente viu que ficou muito concentrado num local só, falou, mas tem alguma coisa estranha. Quando olhou, tirou o nome dos bairros, fez a geocodificação novamente e deu tudo certinho. Então tem que tomar muito cuidado. E Tatá, vocês só trabalham com ponto? Nessa estimativa de kernel, a gente trabalha com os pontos, sim. Mas assim, ponto, linha, polígono, vocês trabalham com esses 3 tipos de dados? Sim. Na verdade, assim, os casos da doença era pontual, né? Só que em alguns momentos a gente teve que transformar para a área porque a gente estava querendo cruzar com os dados, por exemplo, de CAD. A gente conseguiu os cadastros únicos, por exemplo, mulheres chefes de família que recebem o CAD, homens chefes de família que estão cadastrados, recebem CAD não, que estão cadastrados no cadastro único, né? Uhum. Em Presidente Prudente a gente conseguiu também o número de aposentados, aliás, os endereços dos aposentados, né? Então todos esses dados, eles eram pontuais inicialmente, mas depois a gente jogou para setor censitário, porque a gente queria gerar uma prevalência. Então, qual que é o número de infectados com Covid dividido pelo número de mulheres, número de população total, número de mulheres, para poder identificar vulnerabilidades. A gente acabou gerando uma nota técnica com esses dados também.
Mas a gente tem, sim, as linhas, como, por exemplo, as vias. Isso. A gente tem os pontos, que são os casos da doença, as pessoas. A gente tem por área os setores censitários, com todas as informações maravilhosas do censo, né? É importante destacar que tem vários dados que a gente usa que eles são abertos do censo, né? Que é um horror, a gente vê que o governo tá querendo... toda essa dificuldade, né? Também por conta da pandemia, mas já antes disso, várias tentativas de destruição, né, do IBGE, de órgãos fundamentais que permitem que a gente consiga fazer N mapeamentos, né, com os dados públicos que a gente tem. Se a gente olhar a quantidade de variáveis que tem no censo, a gente consegue fazer muitas relações interessantes. E outra coisa que você falou que eu lembrei em relação à precariedade, a gente trabalhou com uma API dentro do Google, né, para fazer a geocodificação. Então, no Google, eu não sei se eu não sei ou se realmente não existe, mas pelo que a gente acessa, a gente não consegue ver qual que é o índice de geocodificação que a gente tem. No ArcGIS, eu sei que eles dão um índice lá de score. 80% seus dados foram bem geocodificados, 30% certeza que ele errou o Francisco Morato e o Francisco Juliano, entendeu? Entendi. Então, assim, quando você faz a geocodificação, esse ponto pode cair errado, né? Só que no Google a gente não sabe disso. Aí a Tatá ficava lá checando qual que estava errado e mudava olhando nos decretos publicados no Google, em qualquer informação de uma farmácia que tinha o mesmo endereço, nome da rua, etc. Ou seja, um retrabalho absurdo, né? Mas quando você tem, por exemplo, suporte, créditos do ArcGIS, você consegue ver esse score e depois ir atrás só desses 30% e fazer uma limpeza que permite um trabalho um pouco mais tranquilo, né? E a outra precariedade que eu queria tocar em relação aos dados que vêm dos órgãos públicos, né? Por exemplo, as prefeituras, que eles não têm ainda essa concepção da importância do dado espacial, de mapeamento, de registro da informação. Eu acho que eles estão começando e isso é muito bacana. Uma coisa boa também que a pandemia trouxe, acho que essa necessidade de você trabalhar com os dados. Hoje você vê no jornal, eles apresentam vários gráficos, média móvel, que eram coisas que a gente não discutia ou não se falava antes da pandemia, né? Exato, exatamente. Então, assim, ainda no serviço público é muito precário, mas, assim, eu tenho esperança de que em breve as geotecnologias vão ser uma realidade de toda a prefeitura e qualquer agente que trabalhe nela vai conseguir geocodificar seu dado com softwares livres ou ter uma licença para que consiga trabalhar e eles mesmos já vão conseguir fazer um monitoramento, que é o que a gente chama de resposta rápida, né, do que seria ideal para a gente poder controlar qualquer tipo de doença, não só doença, mas, por exemplo, monitorar lixão, queima de descarte inadequado dentro da cidade, onde vai ter doação de animal que a ONG está fazendo. Então, assim, eu espero que não seja num futuro tão distante, mas eu, enquanto apaixonada por geotecnologia, é o que eu espero ver todas as prefeituras munidas de sistemas de monitoramento de geotecnologias. Com certeza, com certeza. Eu acho só, Alex, só um comentário aqui, depois eu passo a bola para você. Mas eu acho que as prefeituras que não apostaram, né, num sistema de geoprocessamento aí anos atrás, devem estar mordendo o queixo, porque se eles tivessem esses dados, né, agora, eles com certeza teriam aí ferramentas eficientes para tomada de decisão, que, assim, tem muita prefeitura aí que tá pagando preço, né, porque não tem esses dados na mão e a gente tem que dar graças porque, pô, a gente tem aqui a geografia e a cartografia em Presidente Prudente, que está fazendo esse trabalho, mas a gente tem que ver também que tem outros lugares, outros municípios que não tem esse tipo de trabalho, esse tipo de monitoramento que eles estão fazendo, né? A Paty comentou do IBGE, né, que na verdade acho que é um principal órgão brasileiro que, se não houver recurso para ele trabalhar e conseguir fazer censos da população, você ter o santo graal da cartografia, que seria um banco de dados relacional, que você consegue realmente ter uma fotografia da população, que isso que vai gerar uma decisão pública do município, fica difícil de trabalhar, porque você vê que
se você conseguisse linkar os dados da Covid junto com o número de aposentados ou pessoas com algum problema físico, alguma deficiência, isso poderia salvar muitas vidas, poderia até economizar recursos, né? Porque às vezes a prefeitura capacita lá uma UBS no meio do nada que não vai ter caso lá, porque não tem gente contaminada lá ou não tem gente idosa lá, que seriam os principais, né? Mais ou menos isso que eu queria dizer. Perfeito, Alex. Eu fiquei lembrando aqui agora que assim que começou a pandemia, a gente correu para os dados do IBGE, né, que a gente já tinha, só que esses dados são de 2010, né, e a gente queria mapear a população vulnerável, no caso os idosos, né. E aí, assim, se a gente for contar, já faz quase 11 anos, né, e aí a gente falou, e agora? O que a gente faz? A gente pega a população que tinha 50, porque teoricamente hoje eles teriam 60. Mas quantos desses, 60, 61, né? Quantos desses morreram, né? E, assim, eu não tenho outro dado. Então, esse dado talvez me ajuda. Só que a pirâmide etária, ela modifica diferentemente, né? Então, assim, não dá para você prever se esses 50 hoje tem 60, se desconsiderando a mortalidade, sei lá, a mudança, né? Porque como rotativo, né? Não, sei lá, uma pessoa de 50 anos, pode ser que ela mude menos do que uma pessoa de 20, talvez, não sei, dependendo da cidade, mas assim, são várias características para você considerar, mas se tratando de mapeamento, esse é um dado que a gente não conseguiu justificar com certeza, mas a gente acabou usando ele porque era o que a gente tinha na mão, assim, que a gente começou a trabalhar com isso. Uhum. Entendi. Outro ponto importante que eu achei legal comentar é que, assim, vocês estão trabalhando com dados biológicos, é uma doença, né? Vocês estão trabalhando com dados geográficos, que é como que você vai considerar que a população se mexe, se move, como ela está distribuída no território. Matemática, para você ter uma função, qual que é o nome da função? Aqui de kernel? Como é que é? Estimador de kernel. Estimador de kernel e probabilidade, né? Porque esse estimador eu acredito que seja mais probabilístico. E alguma coisa para vocês comentarem nesse sentido? Qual mais ciências vocês acabaram utilizando nisso, além da cartografia desses que eu acabei de citar? Eu acho que filosofia, porque o que a gente mais faz é debate, né? Eu acho que eu ia entrar nesse assunto. Eu acho que a filosofia foi a que mais pegou até. Porque foram muitas e muitas discussões para chegar em qualquer decisão. Era aberta a palavra para todos tinham vozes. Eu acho que um pouco de sociologia também, para entender o movimento dessa população doida, né? Como que você entende, né, essa interação, né? Essa interação humana com a doença. Então, o raio, né, que vocês estimaram, aí nisso já foi nessa discussão, né, de como que, né, não é só uma relação matemática, mas sim também antropológica também, né? Só para os meninos, se estiverem curiosos, a interpolação usada foi a bilinear, tá bom? Então, eu acho que também a gente usou um pouquinho de computação, muito pouco, né? Sim. Mas também porque a gente acabou usando uma API do Google para geocodificar. E computação porque os SIGs são sistemas, estruturas computacionais, né? Mas essa pergunta ela é interessante porque, assim, cada vez mais é importante a gente trabalhar com a interdisciplinariedade. Então, perde hoje em dia a pessoa que acha que ser especialista é um mérito, porque não é. Às vezes dói você sair da sua zona de conforto, né? Eu, enquanto geógrafa da saúde, a gente sempre apanha muito porque a gente acaba se metendo na área da biologia, trabalhando com doenças, né? Cometo várias gafes, como hoje, se eu escutar aqui de novo, eu vou ver que eu falei algumas coisas erradas em relação à biologia, até em relação às outras coisas. Mas eu aprendo muito também, justamente por conta desses erros, e até agora eu estou fazendo pós-doc no Adolfo Lutz, e lá eu convivo praticamente com biólogos, alguns biomédicos, médicos, então, assim, esse pessoal me ensina muito termos da biologia, mas ainda assim é um desafio, né? Então, é sair da zona de conforto, e eles também, por pedirem a minha opinião para fazer um planejamento
de onde vai ser o inquérito, os mapas que a gente está fazendo para tomar decisões em relação, nesse caso específico, à saúde, mas a zona de conforto, saindo da zona de conforto mútua, né? Eu da minha, por estar entendendo de biologia, e eles da deles, por estarem querendo ouvir o que uma geógrafa está querendo dizer. Muito interessante, muito legal. Por isso que eu falei que eu acabo aprendendo mais com eles do que qualquer outra coisa, porque além de entender toda essa parte de discussão, de como mapear esse dado, o que tem que entender por trás disso, tem todas essas outras interdisciplinaridades envolvidas. É muito legal. Eu já queria entrar nessa, já que a Thaís está falando, e a Patrícia comentou sobre essa questão de multidisciplinas. Ô Thaís, como é que foi, né, no seu caso, você começou esse projeto não faz muito tempo, e a tua experiência também, né, um pouco pequena com relação aos dados, né? Como é que está sendo para você essa experiência de estar aí nesse time e aprendendo e trocando experiência também? Como é que está sendo para você? Então, eu acho que é uma pergunta muito interessante porque mudou muita coisa. Eu tinha acabado de me formar agora em fevereiro, me formei agora em fevereiro de 2020 e queria mexer com GIS. Falei, vou baixar o ArcGIS, vou ficar trabalhando com ArcGIS, vou aprender ArcGIS, melhorar. E comentei com a Paty. A Paty já estava um pouco por dentro do que ia acontecer. Ela falou, então baixa o ArcGIS e você vai trabalhar com a gente a partir de segunda-feira. Baixa não, compra a licença, eu falei. Ela falou, compre a licença. Boa, Fica segredo boa. aqui. Pra deixar registrado, né, Patrícia? Só pra deixar registrado. Eu comprei, paguei caríssimo. E aí, eu comprei a licença e aí a gente começou, eu entrei no início, o projeto começou na segunda, eu comecei na segunda com o projeto. E, no entanto, foi a Paty explicando pra gente, dando uma aula de estimador de kernel. E como a gente tem que trabalhar com o dado que a gente recebe. Rua, depois o nome da rua, número, cidade e país. Geocodificação. E então a gente ficou tendo várias aulinhas até o Raul mandar o dado pra gente. E aí a gente aprendeu a fazer mesmo. E aí foi, nós somos em 9, eu acredito, 9, 10, nessa base. E aí eu comecei com um projeto voluntário. Não estava trabalhando na área. E a gente, depois que o prefeito liberou, né, pra espalhar pro pessoal, pra passar a notícia pra frente, eu coloquei no meu LinkedIn, coloquei no meu currículo, que eu estava fazendo parte de um processo voluntário, com parceria com a Secretaria Municipal de Presidente Prudente, e comecei a mandar currículo para as empresas do Brasil afora. E teve um belo dia que eu mandei um currículo numa empresa às 10 da manhã, às 3 da tarde eu fiz a entrevista e fui contratada. E durante a entrevista, a primeira pergunta que ela fez, né, a minha atual chefe, foi: como que você entrou nesse projeto? Como assim? O que está acontecendo? Como você conseguiu? Sabe, o interesse dela foi muito grande, foi muito legal. Incrível. Teve uma visão muito boa, apesar, né, a pouca experiência na área que eu tenho. Fiz estágio, estudei intercâmbio fora, e só isso. Depois trabalhei com outras coisas. Então, eu tô com experiência na área agora, que é esse projeto, no voluntariado e trabalhando agora como analista. Então... Mas essa é a sacada, Thaís. Sabe, é aquilo que divide, sabe, o profissional que não tá nem aí para o cara que realmente tá afim de trabalhar, sabe? E eu acho incrível a sua atitude de entrar voluntário num projeto. A gente sabe, né? A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de grana para pagar as contas, entendeu? E só que você colocou isso para trás. Você falou, não, eu preciso aprender, né? Então isso sim faz muita diferença de um profissional mediano para um profissional que quer crescer, quer aprender. Então acho muito válida essa tua fala, e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa mesmo, por conta dessa tua cabeça aberta, dessa tua mente aberta de trabalhar num time desse.
E vai também transmitir muito conhecimento, porque foram 6 anos e meio de cartografia. Quantos anos que foram de Pra cartografia? mim foram 7. Tem muita cartografia aí pra você, Tem pra você muita passar pra frente. cartografia. Qual foi a tua maior dificuldade? Tipo assim, a de cara, assim, ó, de ler. Falei, meu, o mais difícil foi isso. Mas você fala dentro do projeto? Tipo assim, você se formou e você começou a trabalhar com a Patrícia, né? Então, assim, relacionado ao mapeamento mesmo, assim, qual foi a tua maior dificuldade? O raio. As discussões do raio. O bendito kernel. O bendito kernel. É a discussão filosófica, né? Não, sempre é mais difícil. Nós somos cartógrafos. A gente aprendeu ali como fazer mapa, mas como colocar um dado dentro de uma certa escala. A gente não analisava outras coisas, né? É verdade, era muito pouco, exatamente. Era muito direto. Então, a gente tem esse eu lembro dela perguntando. isso. Eu lembro da Tatá perguntando que no começo a gente usava os dados de dengue para treinar, né? E aí, para os dados de dengue, 1 quilômetro funcionava super bem, porque a gente conseguia ver essa especificação das áreas que eu falei e não espalhava para a cidade inteira, diferente do Covid. Por quê? A gente estava falando de um N de milhares para dengue, para um N de... Eu não lembro quanto era no começo, mas 100 e poucos de Covid. Então, essa diferença do N... precisa. Essa diferença do N dava uma diferença muito grande. Aí eu falava pra ela, então você usa 1 para um, 500 para outro. Ela, não, mas como que eu vou usar um raio diferente? Tem que ser igual, sabe? Por conta, acho que dessa padronização, não sei, né? Mas aí a gente ficava discutindo, não, mas você não acha que... Aí todo mundo discutia essa parte filosófica. E o que eu queria deixar registrado é que engana-se quem acha que mapeamento é uma coisa tranquila. Mapeamento tem que ser desconfortável. Se ele não for desconfortável e inquietante, tem alguma coisa errada. Exatamente. Boa. O mapa né? O mapa é aquele papel, mas o mapeamento, ele é isso mesmo, legal. Nunca tinha ouvido essa expressão, mas vou levar pra mim. Até o mapa em si. Porque, assim, talvez pra vocês tenha uma visão um pouco diferente, porque pro geógrafo, a partir do mapa, a gente começa... O mapa, ele é o princípio, ele não é o final, né? Então, assim, não é um produto pronto e acabado. Pelo contrário, a partir do mapa, o que eu faço? Né? Então, é um constante incômodo. Mas, pra mim, particularmente, um incômodo muito bom. Eu acho engraçada a abordagem que, assim, o cartógrafo, se fosse fazer um trabalho para colocar numa revista, a preocupação dele seria em usar vários raios para dizer qual seria o melhor. Esse seria o intuito do cartógrafo na hora de fazer alguma publicação. Como a revista era de medicina, né? A preocupação, na verdade, não tem nada a ver com isso, é mais você... Geografia médica. Geografia médica, isso é mais importante. Se fosse medicina, ia ser os exames. Quais os exames eram melhores? Vai testar diferentes métodos de exames. E a cloroquina, ai meu Deus. Quantas cloroquinas por dia tinha que usar pra... Quantas? Meu Deus do céu. Mas esse projeto é muito legal, porque assim, o Jonatas falou, a gente precisa de grana, e é verdade, eu tava desempregada, precisava de grana mesmo, e ele ocupa bastante tempo do nosso dia. A Paty mesmo que o diga, porque a gente tinha que... Todo mundo tá fazendo coisa, o pessoal tá na faculdade, tá no doutorado, tá no pós-doc, e eu tava ali dando as minhas aulas que eu conseguia remanejar. E então a gente perdia 2 horas num dia aprendendo. Depois passava o tempo trabalhando com aquele dado. E aí teve épocas da minha mãe, da minha irmã, falar assim, não, o projeto do professor Raul espera um pouco, vai dar suas aulas, você precisa ganhar dinheiro. Porque eu tava tão empolgada fazendo as coisas que eu falava, não, mas tem que fazer, mandou, eu quero fazer, era legal, sabe? E aí eu lembro que quando eu consegui o trabalho home office primeiro, fiquei 3 meses de home office em casa, na parte da produção. E aí agora eu fui contratada, estou uma semana aqui em São Paulo, com a frente do projeto. Então, ainda no começo eu falei assim, nossa, Paty, agora eu tenho que trabalhar, né, tô empregada. Aí ela falou assim, não, então foca no trabalho e aí depois a gente vai remanejar tempo com todo mundo. E é verdade, bem verdade isso. Todas as nossas reuniões,
se tá faltando um, é porque aconteceu alguma coisa com aquele um e ele precisou faltar. Porque estamos todos lá presentes e participando e discutindo. Compromisso. Nem mesmo. tudo são flores, porque já teve dia que a gente tava super cansado, aí a gente combinou de discutir vários textos, fizemos uma agenda, né, de analisar os mapeamentos, uma coisa que a gente faz também é isso, né, dos mapeamentos de Covid, 1 milhão dos que estão saindo, o que a gente acha que tá legal, que tá ruim, o que dá pra aproveitar, a gente discutir. Aí a gente combinou, acho que é 6h15, não sei, alguma coisa assim. Aí a gente não tava afim de trabalhar, porque tava todo mundo cansado, exausto, a gente ficou fofocando uns 50 minutos, aí os últimos 10 minutos a gente comentou alguma coisa sobre algum tipo de mapeamento. Foi bem isso. Mas acho que isso é saudável, né? Ah, não, tem que ter também. Eu acho que tem, além do compromisso, eu acho que esse tipo de conversa, né, une o time. Eu acho legal. Acho que ficar só muito profissional acaba, sei lá, tirando um pouco, né, robotizando um pouco, né? Foi bem detalhe, todo mapeamento que a gente faz, alguém fica responsável depois por jogar o mapeamento no layout final, né? E esse layout final, ele passa por uma sabatina. Então, normalmente a gente manda no grupo, aí fala assim, ó, versão final 1. Aí alguém pega e fala assim, fonte tal tem que mudar, tem que aumentar. Aí vai, versão final 2. Aí fala assim, coloca mais transparência no Parque do Povo, tá? Não tá dando pra ver direito. Aí versão 542. Ficou faltando, meu nome tá com C cedilha errado. Aí, assim, sabe, são coisas que a gente vai alterando até chegar num padrão perfeito de transparência, até tons de escalas. Por que usou uma escala de cores complementares e não uma única cor variando só no matiz? Então, a gente vai debatendo, não, mas o fundo tem que ser cinza, não, o fundo tem que ser branco, entendeu? Então, a gente passa até chegar num... Assim, todo mundo é dono do negócio, todo mundo é dono do projeto. Todo mundo, é um coletivo geral. Isso é muito legal, porque todo mundo aprende tudo que está acontecendo. Se não aprende, pelo menos vê o que está acontecendo, né? E tem vezes que às vezes a gente não, a nossa opinião não é a que todo mundo votou. A gente faz votação, inclusive, se deu polêmica. Tem votação. Caraca, super democrático ainda. Super, pessoal, é a geografia, ó. Se não tem polêmica, não tem graça. Vocês iam assustar. Cara, não, mas aí a pessoa que perdeu, às vezes, ainda quer defender, mas por que a proposta dela estava quer tentar explicar, entendeu? Mas a gente aceita, porque... Não, mas isso é super saudável. Eu vou te falar que é saudável, porque assim, olha só, né? Além de vocês estarem num time multidisciplinar, ou seja, aprendendo várias coisas, vocês estão debatendo temas, então assim, é democrático, porque tem votação, e você ainda pode expressar a tua opinião. Então, assim, já é aberto, né? Já é aberto o palanque para você expressar. E também a questão também, ó, se você não aceitou, assim, o teu ego. Você tem que ficar de boa, entendeu? Tem que ficar livre pra baixo. Muito legal. Deixa eu perguntar, vocês pensam em escalar isso para estado, para outros estados, outros municípios ou não? Então, a proposta em si, a gente começou mapeando Prudente, porque o professor Raul tem vários grupos que estão trabalhando em diferentes coisas. Então, tem algumas das pessoas que estão com a gente que eles estão trabalhando com dados de outros municípios, mas não especificamente nesse grupo. Eu acho que pra gente não teria problema trabalhar com outras escalas ou com outros municípios, porque a nossa proposta é fazer mapeamento de forma voluntária, aprendendo, discutindo, tentando fazer o mundo melhor, né, eu acho. Perfeito, perfeito. Isso aí chegou na mão da imprensa? Vocês tiveram alguma devolutiva? Chegou, sim. Algumas entrevistas do professor Raul, eles passavam o mapa depois. Saiu no jornal impresso, que no nosso caso foi digital, né? Eu acessei ele via digital. Que legal. A gente publicou nos nossos redes sociais do laboratório, mas saiu na imprensa, sim. Lembro da minha mãe falando. Lembro um dia também, eu no fundo de casa, minha mãe falando, seu mapinha tá na TV. Aí correndo pra ver.
bonitinho. E tava mesmo o mapinha lá na TV. Então, sim, por conta dessa parceria da secretaria e o prefeito, né, querendo ver todas os finalzinhos do mapa para tomar os resultados os mesmo, né? resultados. Então eles soltaram, sim. Que legal. Que legal. Deixa eu perguntar, eu já não sei, ó, vocês têm compromisso, gente? Eu dou aula às 9. Às 9, tá? Então, é só pra gente encerrar aqui, tá? Porque é uma dúvida que eu tenho sobre os softwares que vocês usam. Então, ArcGIS. Vocês usam QGIS também? Não, pra esse projeto não. Né? A gente, pra esse projeto a gente não usou, mas a gente usa. Tá, não, beleza. Aí o ArcGIS como uma ferramenta de SIG, né? Outros softwares? Por exemplo, para chegar nas correlações, eu costumo usar o Minitab, Excel, MATLAB, o Geoda, o R. MATLAB é como se fosse o MATLAB e o R, né? É uma ferramenta estatística o Minitab, também, não é? Na verdade o R é muito maior, eu acho. Mas Sim. assim, para esse projeto a gente não usou o R. Legal. Mas o Minitab sim. Dentro do ArcGIS, quais foram as ferramentas, assim, se vocês pudessem falar pra gente, assim, um workflow. Claro que eu não quero que vocês falem tudo, porque senão, pelo amor de Deus, mas assim, os principais pontos, né, dentro do ArcGIS ali, o workflow workflow, né, o trabalho que vocês fizeram, né. Vou tentar lembrar. Basicamente, então, a gente, para começar dos pontos, a gente usava o Excel com as planilhas, tabulação das planilhas. A gente usava uma API do Google para poder geocodificar. A geocodificação a gente não fez no GIS, porque o ArcGIS cobra, né, por geocodificação. Olha então, só. aí a gente usava o Google. Um detalhe muito importante, a gente usava o e-mail da Unesp, porque a Unesp tem... É sensacional a licença do Google que permite geocodificar 10 mil dados por dia, né? E no e-mail comum, acho que tem um limite, que eu não lembro se é de centena. 1000, acho que é 1000 o limite, não sei. Uhum. E aí, depois a gente fazia, tendo a coordenada, a gente entrava no ArcGIS, né? Adicionar XY como coordenada, né? Gerava as coordenadas, fazia transformação de project, porque primeiro a gente puxava a coordenada em WGS, depois jogava para a coordenada plana, Sirgas 2000, menos 22, no caso de Prudente. E aí, no Spatial Analysis Tools, a gente usava o estimador de kernel e o parâmetros. Para gerar a concentração do dado, a gente usava a função K. Do ArcGIS também. Olha só, tudo dentro do ArcGIS. Tudo dentro do ArcGIS, na licença que a gente comprou. Licença universitária. E aí, licença universitária. Não, na verdade, a Unesp tem várias licenças. E a gente também... A gente também usou... mais algum software, Tatá? Não lembro, só lembro deles. Acho que as ferramentas são ferramentas básicas, na verdade. A gente usava muito ferramenta de edição, aquelas ferramentinhas básicas mesmo, né? De clipe, de eraser, qual mais? Deixa eu ver. Editar ponto. Basicamente essas, eu acho. Nada muito complexo. Ferramentas, acho que mais ou menos básicas mesmo. Legal. Muito bom. Não, a gente usou... A gente também usou... Oi? O complexo era entender o dado. A gente também fez... a gente tentava pegar, assim, as áreas de média concentração e áreas de alta concentração, recortando, né? O raster, né? Então, a gente usava o Raster Calculator para poder calcular quais que eram as classes, né, do kernel que estavam de média a alta concentração. E a gente pegava e cruzava isso com, por exemplo, as mesmas áreas que tem mulheres que estão sob vulnerabilidade, entendeu?
Então a gente fazia como que eu posso dizer? A gente fazia a junção desses dados, né, com ferramentas básicas também, de Raspberry Calculator e álgebra de mapas. Muito bom. Não, já deu para ter uma noção, né, para o pessoal que está ouvindo, às vezes quer se inteirar, quer aprender a mexer, né? Acho que a Tatá foi uma baita incentivadora, né, para o pessoal que ouviu e está começando na área. E para quem já trabalha e quer fazer algum tipo de estudo com os dados de Covid ou mergulhar em outras áreas da geografia da saúde, acho que já tem uma noção muito, muito boa, né, Patrícia e Tatá? Eu acho que ela deve uma caixa de cerveja pro pessoal do projeto de mapeamento. Do primeiro salário dela. Vocês não acham? Pouco. Com certeza. Com certeza. Vamos alugar a chácara de novo, pessoal, por minha conta, hein? É verdade. É um aniversário, né? Um baita de um aniversário. Alex, mais alguma coisa a acrescentar para perguntar? Eu não, acho que elas cobriram o tema muito bem. Eu só quero fazer um jabá muito importante, que a Tata, ela é professora de inglês, gente. Se quiserem o contato dela... É verdade. Ela é muito boa professora. Verdade, muito boa professora de inglês. Morou quantos anos nos Estados Unidos? É verdade, pessoal. Obrigada. 1 ano e 8 meses, pra ser exato. Agora ela tá cobrando em dólar. Vai nessa, galera, que o negócio agora tá... A régua tá alta agora. Que isso, pessoal. E você, Paty? Algum fechamento? Só me procurar. Bom, eu queria só dizer que mapeamento é uma coisa muito séria. Então, para que quando a gente faça com o máximo de reflexões possíveis. E que a gente faça. Por mais que a gente também não tenha todo o aprendizado necessário, eu já fiz muito mapa que hoje eu olho e me arrependo demais. Mas naquela época eram os conhecimentos que eu tinha. Eu ainda vou errar muito, tenho certeza disso. Mas a gente vai aprendendo, vai compartilhando, vai trocando experiências, erros. E eu acho que esse processo é muito, muito legal para quem quer mexer com geotecnologia. E é isso. Perfeito. Tatá, gostou do bate-papo? Pessoal, eu queria agradecer do fundo do coração. Foi muito da hora. Foi muito bom nos encontrarmos novamente e para falar de um assunto muito gostoso para todos nós e para todo mundo que está ouvindo, né? Exatamente. Então, todos somos apaixonados por geotecnologia. Exato. E eu tenho aprendido muito, isso é muito gratificante. Estarei sempre disposta a aprender, a ensinar o que eu sei, a aprender mais do que eu não sei. E agradecer ao Lab, que me acolheu desde 2011, que eu fico frequentando o laboratório lá da faculdade, agora não mais lá, mas ainda continuo agregada. E a vocês pela oportunidade de estar tendo esse bate-papo. É muito legal. A gente que agradece, né, vocês toparem esse bate-papo ainda no início do nosso projeto. Isso mostra que vocês realmente confiam muito, né, no que isso aqui pode dar muito certo. A ideia nossa realmente é transmitir conhecimento, né, de uma forma diferente, um pouco fora da caixa, mas ainda assim, né, o principal, que é um conteúdo de qualidade. Para quem quiser ler o artigo, indico, inclusive, está na Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde. O nome do artigo é Mapeamento de Covid-19 e Isolamento Social. Ferramentas de monitoramento e vigilância em saúde pública. Pesquisem lá, façam um download. Um trabalho incrível dessas meninas aqui. Meus parabéns para vocês. Estendam esses parabéns para o resto do time, tá? E muito obrigado mais uma vez. A gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu! Valeu! Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.